5 pessoas colocaram um número. Então, é impossível eu lembrar de todo mundo que estava na aula. Até porque tem gente que nem fala, né? Não lê. Então, eu não sei. Então, se vocês não colocarem aqui no chat o número de vocês quando eu pedir, vocês, infelizmente, vão levar falta, tá certo? Então, quando eu pedir para vocês colocarem um número no final da aula, só, tá certo? Vocês coloquem o número de vocês. Não saiam da aula sem colocar o número, que é para vocês não ficarem sem a frequência de vocês. Tá certo? No fim da aula, eu peço para todo mundo colocar, porque é melhor para anotar. Agora, vocês vão abrir o livro de vocês, tá certo? O livro de português, na página 180. Página 180. Aí vocês vão voltar uma página e vão deixar o livro de vocês aberto na abertura do capítulo 5, onde tem aí ampliando o conhecimento, tá certo? Vamos lá, pessoal. Abriram o livro de vocês já? Capítulo 5. O início de todo o capítulo do livro de vocês inicia com perguntas pessoais para que a gente possa discutir, né, e ver o determinado tema que nós vamos abordar na aula, certo? Então, quem é que já poderia começar aí lendo para mim os conhecimentos prévios? Alguém poderia? Tem aí 4 questõezinhas de conhecimentos prévios. Quem é que pode ler essas questões? Hein, pessoal? Eu, tia. Pode ler, amor. Para você, o acesso desigual ao conhecimento contribui para a desigualdade social? E aí, na opinião de vocês, essas perguntas são bem legais porque são de cunho pessoal. Na sua opinião, o conhecimento desigual está relacionado, pessoal, à desigualdade social? Vocês acham que sim? E por quê? Por que que Tia, vocês acham? Pode falar, Guilherme. é porque, assim, o conhecimento é tudo na nossa vida, né? Então, às vezes, se a gente ficar sem saber daquilo ali, a gente pode falar alguma coisa sem saber o que é. E isso pode acabar contribuindo bastante nas fake news. Exatamente. A Stephanie está colocando também porque pode ser influenciado. Exatamente. E falando de desigualdade social, por exemplo, se eu tenho alguém, se eu tenho uma pessoa, uma criança, um adolescente, certo? Que não tem como estudar, que ele tem que trabalhar, né? Que os pais não deixam ele estudar, colocam para trabalhar. E eu tenho outra criança, outro adolescente que sempre estudou. Quem é que vai ficar em desvantagem em relação a conhecimento, pessoal? Com certeza, o adolescente, né? O primeiro. O adolescente ou a criança que não teve essa oportunidade. Então, isso também está ligado à desigualdade social, certo? É óbvio que uma pessoa mais rica vai ter mais oportunidades que uma pessoa mais pobre. Isso é uma verdade que, infelizmente, né, existe demais no nosso país. A segunda questão, Guilherme, leia aí para a gente. Na nossa sociedade, qual a importância social dada a quem é bem informado? Exatamente, Stephanie. Com certeza. A pessoa é influenciada, sim, tá certo? A criança é influenciada pelo meio, né? Que ela convive, os pais, os tios, os avós, a família, em geral. E na nossa sociedade, pessoal, qual é a importância que é dada a uma pessoa que é bem informada? Vocês Posso acham que é falar, da... tia? Pode falar. Tia, eu acho que uma pessoa bem informada tem muita vantagem quando for procurar, assim, digamos que algum emprego, porque a pessoa vai ter a informação de que, suponhamos que o dono daquela loja, o gerente, faça uma pergunta, né, que é tipo o assunto do momento, que é sobre, sei lá, alguma.
alguma coisa de algum carro, né? Aí a pessoa bem informada vai saber responder o que é isso e o que seria. Já quem não é bem informado assim não ia saber nem o que é. Por isso que essas pessoas bem informadas têm muitas vantagens no trabalho. Muito bem, é isso mesmo, né? Uma pessoa bem informada, ela está em vantagem em tudo, certo? Em um emprego, em uma escola, em tudo. Uma pessoa bem informada, ela vai ter sempre vantagem, certo? Lê questão 3, Guilherme. Ai, deixa eu ver aqui. Apesar de ainda não ser inteiramente acessível a todos os brasileiros, a internet hoje está se popularizando cada vez mais. Qual é a importância da internet para a divulgação das informações? Pronto. Apesar de algumas pessoas, né, alguns brasileiros, mesmo sendo pouco, ainda não terem acesso à internet, né, que são pouquíssimas pessoas que não têm esse acesso, qual é a importância, pessoal, da internet para a divulgação de informações? A internet tem que papel. Qual é a importância da internet? O que é que vocês acham? Qual a opinião de vocês? Tia, na minha opinião, a internet é importante, tipo, para divulgar sobre o trabalho que a pessoa está procurando. Tipo, a pessoa quer trabalhar em algum meio, aí a pessoa procura lá na internet e já encontra, e até os locais mais perto de onde aquela pessoa mora. Então, a internet é muito útil para o meio do trabalho, assim. E também facilita quando for fazer essas pesquisas, assim. Muito bem. Então, a internet é uma ferramenta importantíssima para tudo isso, né? Que o Guilherme falou. A Stephanie colocou que para informar sobre o que está acontecendo no mundo também, né? Através da internet, a gente sabe o que acontece lá nos Estados Unidos. A gente sabe o que acontece não só no Brasil, não só na nossa cidade, mas no mundo inteiro. Para expandir o seu conhecimento também, muito bem. Carol, também. A internet. Então, pessoal, a internet, se for usada, se ela é usada de uma forma positiva, ela traz muitos, muitos, muitos benefícios. Um desses benefícios é o que nós estamos tendo nesse período de pandemia, por exemplo. Né? Se não fosse a internet, como poderíamos estar nos comunicando, né? Seria bem improvável de termos aulas. Acredito, Isabelle. Infelizmente, existe isso, né? E isso é como a Stephanie falou, bem, foi mais no início, né? Com certeza essa criança é influenciada por alguém, tá certo? Essa criança não tirou isso da mente dela, do pensamento dela, ela viu isso, né, essa informação em algum lugar, certo? Com a família, com alguém, tá certo? Mas realmente isso acontece demais. Eu também já vi casos assim, meio que espantoso, né? Uma criança já ter esse tipo de pensamento. Mas, infelizmente, existe isso mesmo. A questão 4 é a questão mais pessoal de todas aí. E pergunta qual a internet é usada com que utilidade para você? Ó? Qual é a principal utilidade da internet para você, para vocês? Vocês utilizam a internet para quê, pessoal? A gente utiliza para muita coisa, mas vocês usam mais para quê? Me digam aí no chat ou no microfone. Para jogar. Atualmente, exatamente, Guilherme. Atualmente a gente está usando muito para estudar, né? Assistir os vídeos, as aulas, para informação, para assistir vídeos, a Stephanie colocou. Antes, né, dessa pandemia, como vocês passavam a tarde inteira na escola, certo? Eu acredito que vocês poderiam até usar esse celular, essa internet para estudar, para fazer alguma pesquisa, mas com certeza usavam mais para jogos, né? Para entretenimento, como a Carol colocou aí, acompanhar o rap que ela gosta. Então, mas agora, atualmente, eu acredito que nós estamos usando, né? Vocês estão, tanto eu quanto professora, como vocês estamos usando essa internet mais
para, né, estudar e depois aí nas horas vagas para outras coisas, para o nosso entretenimento, para jogos, certo? Para assistir vídeos, enfim, o que a gente faz na internet, né, gente? Aí, essa discussão toda aí desses conhecimentos prévios que nós estamos falando é para nós chegarmos ao gênero textual desse capítulo, que vai ser o artigo expositivo, tá certo? Quem é que pode ler aí para mim, ou o Guilherme pode continuar lendo, o caracterizando o gênero? Pronto, pode ler, Isabelle. Como o próprio nome sugere, nos artigos expositivos há um predomínio da exposição, isto é, apresentação de informações. São textos, portanto, produzidos com o objetivo maior de informar os leitores. Por isso, são muito utilizados em livros didáticos e técnicos. Na primeira parte desse capítulo, estudaremos algumas características desses artigos. Já na segunda, entenderemos como esses textos podem ser resumidos. Pronto. Então, como o próprio nome já diz, certo? O artigo expositivo serve para quê? Para expor algum assunto, né, importante, certo? Então, nós vamos começar a estudar aí o primeiro texto do capítulo, o Parque Nacional do Iguaçu, que é um artigo expositivo, certo? Na página seguinte, na página 180, a gente vai ter o texto. E como todos os textos do livro de vocês, tem essa parte aí que é o antes de começar a ler. Quem é que pode ler aí para mim esse quadro verde, antes de começar a ler? Pronto, pode ler, Guilherme. Antes de começar a ler. O texto a seguir foi retirado do livro Patrimônio Mundial no Brasil. E apresenta de forma clara e objetiva informações muito interessantes sobre um paraíso brasileiro. O Parque Nacional do Iguaçu, berço de inúmeras espécies animais e vegetais. O parque foi inscrito como um bem natural na lista de patrimônio da humanidade. No entanto, esse reconhecimento não impediu a degradação da reserva. Por isso, apenas 13 anos depois, o parque foi inscrito em outra lista importante, na qual jamais deveria constar: a lista de patrimônio mundial em perigo. Vamos agora entender o porquê de tudo isso. Muito bem. Então, o texto vai falar, né, de um paraíso que está localizado aqui no Brasil e que agora está localizado também numa lista que são patrimônios que correm perigo, certo? Nós vamos ver aí nesse artigo expositivo o porquê que esse parque aí, né, está em perigo, certo? Vamos lá fazer a leitura, pessoal. Só a Isabelle e o Guilherme leem. Cadê o restante dessa turma? Hein, pessoal? Vamos aí iniciar, tá certo? Vamos lá. Guilherme, leia aí o primeiro parágrafo. Maria Isabelle, lê o segundo parágrafo. E alguém, tá certo? Me diga aí no chat para ler o terceiro parágrafo. Quem quer ler? Começa aí, Guilherme, o texto, tá certo? Ok, tia. O Parque Nacional do Iguaçu. A área do Parque Nacional do Iguaçu, de 1.700 hectares, é parte do Grande Planalto formado por lavas basálticas na era Mesozoica, 140 milhões de anos atrás, quando a bacia do Paraná foi palco da mais intensa atividade vulcânica do planeta. O derramamento de lava deu-se pelas falhas tectônicas e a alternância de dos úmidos e secos. Há milhares de anos determinou a fisionomia atual da região. Tudo bem, Isabelle? As cataratas são formadas no ponto em que o rio Iguaçu adentra um canhão, resultando da falha tectônica e alargado pela ação das águas. O volume e a força são ímpares, tendo seu ponto alto da Garganta do Diabo, por onde escoa o braço principal do rio, afluente do Paraná. O rio Iguaçu nasce na Serra do Mar, próxima à cidade de Curitiba, a 300 metros de altitude, percorrendo 500 quilômetros em direção a oeste
por um leito sinuoso e largo, marcado por inúmeras ilhas, até confluir 28 quilômetros após as cataratas. Com o rio Paraná, já na Bacia do Prata, 90 metros acima do nível do mar, as quedas d'água, cujo número varia entre 150 e 270, segundo as estações seca e chuvosa, desenvolvendo-se ao longo de aproximadamente 2.700 metros, chegando até, nas épocas de cheia, uma vazão de 6.500 metros cúbicos de água por segundo. Muito bem. Então a gente vê aí, vocês já haviam ouvido falar, pessoal, desse parque, né? Que nele que nele está inserida essa garganta do diabo, que é chamada de garganta do diabo. Até já fizeram várias reportagens sobre esse lugar, tá certo? Vamos lá? Isso, falando das cataratas do Iguaçu, certo? Então, realmente um paraíso, né? Que se encontra aqui no Brasil. Stephanie, pode ler o terceiro parágrafo? Ok, Stephanie. Vamos lá? Então, continuem aí, meninos. Para mim, por favor. Posso continuar, tia? Pode. Você lê um parágrafo, a Maria lê o outro, tá bom? E assim sucessivamente. Ok. Vamos lá. O clima subtropical úmido, associando altos índices pluviométricos velocidade desprendidos das águas em queda, acolhe a floresta pluvial subtropical, caracterizada por massas arbóreas e indivíduos de grande porte associados a lianas e plantas epífitas. Dentre as espécies características da floresta subtropical estratificada, isto é, com alturas de vegetação distintas e espécies características. No dossel, com alturas entre 15 e 25 metros, destacam-se o cedro, o louro, o angico, os impês e pau-rosa, este último atingindo até 40 metros de altura. Na faixa com alturas entre 5 e 15 metros, o destaque fica para os palmitos e os cedros Aborrecente. sacins. Junto ao solo aparecem as samambaias e as ervas, as bromélias, os cipós, as aráceas e as orquídeas também compõem a diversidade da flora. Além da floresta subtropical, o Parque Nacional do Iguaçu abriga uma área expressiva de mata de araucárias, uma espécie de pinheiro característico da região sul do Brasil, que devido ao extrativismo intenso, hoje se encontra ameaçado. Maria? O parque abriga uma rica e diversificada fauna, com destaque para a onça-pintada e outros, como a jaguatirica e o gato do mato, a anta, o tamanduá-coleire, o pujo, a lontra e as ariranhas, espécies em extinção. Apesar de não serem endêmicos, são animais característicos desse tipo de floresta. Encontra-se um grande número de morcegos, além de uma significativa avifauna, em que comparecem diversos tipos de gaviões, jacutingas, beija-flores, papagaios, tucanos, patos, entre outros. Entre os répteis destaca-se o jacaré de papo amarelo, espécie em extinção. É encontrada também uma grande diversidade de anfíbios, peixes e invertebrados, sobretudo insetos. Muito bem. Então, a gente viu aí, né, falando primeiro sobre o lugar, depois falando nesse artigo expositivo, ele vem falar sobre a fauna, né, e sobre a flora daquele lugar, né, sobre os tipos de plantas que existem lá, e a infinidade de animais. Existe lá também até o jacaré de papo amarelo, que é um animal que está em extinção. Por isso que o texto retrata esse lugar como um paraíso natural, né? Porque, além de tudo, ainda tem uma diversidade enorme de animais
e de plantas, tá certo? Agora, a gente viu também que esse lugar está ameaçado, né? Entrou em uma lista onde diz que ele está correndo perigo, tá certo? Por isso que agora a gente vai fazer uma leitura sobre a proteção, como é feita a proteção desse paraíso natural, certo? Guilherme? Proteção. O Parque Nacional do Iguaçu é protegido por legislação federal, sendo administrado pelo IBAMA. A proteção da área é essencial para a manutenção da integridade física e biológica de uma das maiores reservas de floresta subtropical do mundo. Sua biodiversidade aliada à beleza cênica das cataratas do Iguaçu constitui-se não só um atrativo real, mas fundamental para sensibilizar o público para os problemas do parque, situado numa região de intensa atividade agrícola. Isabelle? Apesar do desenvolvimento da consciência ambiental e das perspectivas advindas de novas formas de manejo desenvolvidas pelo IBAMA, ainda ocorre o extrativismo clandestino de vegetais na área do parque, especialmente do palmito e dos xaxim, que constam na lista de espécies da flora brasileira, seriamente ameaçadas de extinção por seu valor de mercado. Guilherme? Da mesma forma, algumas espécies da fauna, tais como a onça pintada, a queixada, a lontra e as ariranhas, estão ameaçadas pela caça, pela perda de qualidade da água ou por doenças adquiridas de animais domésticos nas áreas vizinhas ao parque. Por outro lado, os coatis e os búzios têm sua população aumentada nas áreas próximas aos centros de visitantes do parque por alimentação indevida. Em 30 de novembro de 1999, durante a sessão do Comitê do Patrimônio Mundial, realizada na cidade de Marrakech, Marrocos, o Parque Nacional do Iguaçu foi inscrito na lista do Patrimônio Mundial em perigo. O alerta foi formalizado após a reabertura da Estrada do Colono, que corta o parque 100 quilômetros rio acima das cataratas. Este fato, assim como o incremento da atividade agrícola e o escoamento da produção local, coloca em risco a conservação dos ecossistemas ali protegidos, influenciando diretamente na qualidade das águas, na difusão de espécies invasoras, na disseminação de zoonoses e na fragmentação do ambiente ecológico da fauna nativa. Muito bem, Guilherme? O trânsito de veículos na área do parque ocasiona o atropelamento de animais, tais como o tamanduá colete e a anta, facilita a ação de caçadores e contribui com o aumento de ruído e a emissão de gases, dispersando os animais. Além disso, a estrada que corta o parque ao meio aumenta o risco de incêndios e a propagação de espécies invasoras. Isabelle? Do ponto de vista estratégico de preservação, a área do Parque Nacional do Iguaçu representa a quase totalidade das terras não aráveis do estado do Paraná e, portanto, é testemunha de uma biodiversidade que antes recobria boa parte da região. O maior esforço despendido na preservação da área do parque visa ao controle da água dos rios que o atravessam, mas nascem fora de seu perímetro. Desde esses, destaca-se o trabalho feito no Rio São João, já 80% recuperado. Guilherme? O plano de manejo do parque determina a diminuição de veículos na área de visitação, a redução do acesso de domínio das estradas e a instalação de rede de alta tensão subterrânea, assim como recomenda o cessamento definitivo da Estrada do Colono, que tem contribuído de forma grave para a degradação do ambiente. Justificativa da inscrição. Situado no oeste do estado do Paraná, fronteira do Brasil,
com a Argentina. O Parque Nacional do Iguaçu foi o segundo a ser criado no Brasil, logo após o Parque Nacional de Itatiaia, em 1939. O Parque Nacional do Iguaçu foi inscrito como bem natural da lista de patrimônio da humanidade em 1986, 2 anos após a inscrição do Parque Nacional del Iguaçu, situado em território argentino. Juntos, os dois parques abrigam a totalidade das quedas d'água, denominadas Cataratas do Iguaçu, e formam uma das maiores áreas de floresta subtropical preservadas do mundo, cobrindo 225 mil hectares, dos quais 75% estão em solo brasileiro. Muito bem. Então, a gente viu aí um artigo expositivo, tá certo? Perceba que o artigo expositivo tem por característica, pessoal, trazer várias informações, né? Expor várias informações sobre algo importante, tá certo? Que a gente não conhece. A gente viu aí que esse parque, tá certo? Que o Parque Nacional do Iguaçu, ele sofre. Por que é que ele está em perigo? Porque tem as caças lá, as pessoas caçam, a caça proibida, obviamente, tá certo? Atropelamento de animais, animais em extinção, desmatamento. Tem um rio aí que fala no texto também que já foi 80% recuperado, ou seja, o que a gente entende com isso? Que tem a poluição desse rio também. Então, é um patrimônio não só brasileiro, tá certo? Esse patrimônio é um patrimônio mundial, certo? Ele está na lista dos patrimônios mundiais e entrou na lista do que está em verdade, Guilherme. Com certeza, você tem toda a razão. É incrível mesmo. O poder que o ser humano tem de destruir as coisas boas, né? E vocês, uma característica interessante aí nesse texto, que fala no final, não sei se vocês sabiam essa informação, mas o Parque Nacional, né, fica lá no Paraná, que faz fronteira com a Argentina, e na Argentina tem o chamado Parque Nacional del Iguaçu, e os dois parques juntos que formam as famosas cataratas, do Iguaçu, tá certo? É o Parque Brasileiro, junto com o Parque Argentino, certo? É muito, muito, muito interessante. Embaixo aí, que vocês leram, na página 183, tem um mapa, tá certo? Que mostra aí a localização do parque. Exatamente, Carol. O ser humano destrói e o ser humano reclama, sendo que é o ser humano que faz a destruição, né? Porque a natureza E botar a culpa na natureza, né? Que é o mais incrível. Porque a natureza, como a gente está falando aí de um artigo expositivo, né, sobre isso, a natureza é como se a natureza devolvesse, tá certo? Ó, se a gente, né, nós seres humanos, jogamos lixo na rua, né, esse lixo se acumula, entope bueiros, dá uma chuva, inunda as casas, faz aí traz prejuízo para algumas pessoas, né? Porque destrói casas, a chuva leva um monte de coisa. A natureza apenas está respondendo. Se o lixo, quem foi que jogou o lixo? Foi o ser humano. Quem é que corta as árvores? É o ser humano. Quem é que faz queimar? O ser humano nunca pede licença quando quer entrar em alguma coisa e destruir. A natureza, quando vem, ela te devolve em dobro. Exatamente. Deixa eu ver aqui o que foi que escreveram no chat. É isso mesmo, Carol. Quando a natureza devolve, o ser humano reclama. A Stephanie colocou aqui no chat que ela viu em um post que mostrava imagens de lugares antes de serem destruídos pelo homem e era uma coisa mais linda. Só é o que a gente pode encontrar. Se a gente parar para buscar na internet, né, por exemplo, lugares antes de o homem ter acesso, né, antes de o homem colocar a mão, e depois que o homem colocar a mão, é como vocês realmente estão dizendo, certo? O ser humano só sabe destruir e o pior, depois reclamam quando vem o resultado das suas ações, tá certo? E a gente viu aí nesse artigo expositivo que o parque
Nacional do Iguaçu é um exemplo do que vocês estão comentando, que eu concordo totalmente com o posicionamento de vocês. Eu também acho isso, tá certo? Para terminar, eu acredito, Larissa, não conheço essa reportagem, mas eu acredito sim que pode ser que o ser humano tem capacidade de fazer isso, certo? Se tem capacidade de fazer coisas terríveis contra outro ser humano, né? Imagina contra a natureza, certo? É triste, mas é a realidade. Pessoal, para terminarmos, vamos ver aí só para discutir, tá certo? Que são questões que sempre vêm depois do texto para serem discutidas oralmente, tá certo? Então, vamos lá. Na questão 1 do para discutir, tem o seguinte: você já tinha ouvido falar do Parque Nacional do Iguaçu? E aí? Vocês já haviam ouvido falar? Sim, Guilherme, vai ter, certo? Vai ter atividade. Sim, né? O Guilherme está dizendo que sim. Eu acredito que todo mundo já deva ter ouvido falar alguma coisa sobre esse parque, porque é bem famoso, tá certo? Na questão 2 diz assim: o que chamou mais a sua atenção sobre esse paraíso brasileiro? Para vocês, o que é que mais chama a atenção sobre esse paraíso, pessoal? As cataratas, o que mais? Eu acho muito interessante também a diversidade de animais, né? Que tem, exatamente, tem uma diversidade muito grande, né? Tanto na fauna quanto na flora. É realmente um verdadeiro paraíso, ok? Na 3, na pergunta número 3, diz assim: que elementos não linguísticos contribuem para tornar esse texto mais informativo, pessoal? A queda d'água, né, que é de uma altura impressionante. É bem interessante. Tudo nesse parque é muito interessante. É realmente um paraíso. Pessoal, além da linguagem verbal, tá certo? Que é o texto, né, em si. Que outros fatos ajudam na compreensão desse texto? Voltem aí para a página do texto e me digam que outros elementos tem aí no livro de vocês sobre o parque, tá certo? Sem ser a linguagem verbal, sem ser o próprio texto. O que é que nos ajuda aí? Ah, tem aí, certo, muito bem. A parte aí do antes de começar a ler, mas o que é que não é linguagem verbal, que não é escrita, que nos ajuda aí a compreender melhor, visualizar melhor o texto. Não sei se vocês prestaram atenção, né? Vocês prestaram atenção no texto, mas prestem atenção aí na linguagem não verbal, pessoal. O que é que tem aí? Na página 180 e 181, nós vemos o quê? Imagens, tá certo? Do Parque Nacional. Então, a linguagem não verbal aí são as imagens, tá certo? Que nos ajudam a ter a visualizar melhor. E na página 183, a gente tem um mapa, tá certo? Isso são linguagens, tá certo? Não verbais, mas que nos ajudam na compreensão do texto, tá bom? A última questão, a última pergunta, diz o seguinte: em 1986, o parque foi incluído na lista de patrimônio da humanidade, mas poucos anos depois, foi citado em outra lista, a de patrimônio em perigo. Cite duas causas que podemos apontar como responsável pela inclusão do parque na segunda lista, pessoal. E aí? Primeiro, o parque foi colocado no patrimônio mundial, certo? Anos depois, o parque foi colocado na lista de patrimônio em perigo. Por que é que ele foi adicionado, pessoal, a essa lista? Infelizmente, de patrimônio em perigo. Pelo desmatamento,
Exatamente. Extinção, pela caça indevida, né? Todas as coisas negativas feitas, exatamente, todas as coisas negativas que o homem fez no parque. Pessoal, a atividade de casa de vocês vão ser as páginas seguintes, tá certo? Em relação ao texto. E mais eu vou deixar também lá no Google, sala de aula, assim que terminar aqui a aula, tá bom? Antes de sair, não esqueçam de colocar o número, certo? Para que vocês não fiquem com falta, pessoal. Tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, tá certo? Depois que colocar o número, vocês já podem sair, certo? Até amanhã. Tchau, amor. Vou continuar aqui só para pegar o número de vocês.